Presidente, senhores parlamentares presentes, infelizmente, o motivo que me traz aqui à tribuna hoje é um motivo muito triste, é um motivo revoltante, e vir aqui hoje fazer essa denúncia significa pedir objetivamente às autoridades que se posicionem sobre o ocorrido e que nós possamos ter uma resposta rápida. Eu estou, inclusive, encaminhando um documento ao Ministério Público. Agora, acontece que agora pela manhã, faleceu no quartel central do Corpo de Bombeiros o subtenente Leonardo Barbosa. Subtenente Leonardo Barbosa, 32 anos de idade, pai de 2 filhos, sua esposa está grávida nesse momento, e o subtenente estava sendo submetido, junto com outros soldados, outros oficiais, outros militares, a um teste de aptidão física. E durante esse teste de aptidão física, que acontece regularmente, se eu não me engano, de ano em ano no Corpo de Bombeiros, ele passou mal, declarou que estava passando mal, desmaiou, foi carregado pelos seus companheiros para uma ambulância próxima do Corpo de Bombeiros que estava acompanhando o teste. Acontece que essa ambulância estava completamente desaparelhada, não tinha nenhum recurso que pudesse de pronto oferecer alguma segurança ao atendimento daquele militar. Por ordem do comandante, do coronel que estava de serviço na hora, ao invés, como foi pedido pelos outros militares que estavam acompanhando ali o problema, ao invés de levá-los para o hospital Souza Aguiar, que aliás fica bem ali perto, quase ao lado, e que é o principal centro de referência, é a principal emergência que nós temos aqui na cidade, principalmente ali naquela área. Ele não foi, por ordem do oficial que estava lá, não foi encaminhado para o hospital, foi levado para o posto médico dentro do Corpo de Bombeiros, no quartel central do Corpo de Bombeiros. Chegando no quartel central, o desfibrilador que estava lá dentro estava quebrado, não existia condição de atender o militar porque o desfibrilador estava quebrado. E, no desespero, tentaram fazer a reanimação dele de forma manual, mecânica, manual, mas infelizmente ele veio a falecer dentro do quartel do Corpo de Bombeiros, tendo o principal centro de emergência quase que ao lado do Corpo de Bombeiros. Infelizmente, uma péssima avaliação que foi feita pelo responsável, pelo oficial, pelo coronel que estava ali de plantão. Bom, depois que foi visto, ele faleceu dentro do posto médico do Corpo de Bombeiros. 30 minutos depois, também por ordem do oficial de plantão, o corpo dele foi colocado na ambulância, a sirene foi ligada e o corpo dele foi levado para algum hospital, que nós não sabemos ainda, não foi informado, mas foi retirado dentro do Corpo de Bombeiros, já falecido, como se estivesse tendo um atendimento, como se ainda fosse possível salvar a vida dele, na medida que a ambulância estava saindo, foi colocado que estava indo ao hospital com a sirene ligada. E aí, óbvio que os acidentes acontecem, óbvio que as tragédias acontecem, óbvio que incidentes como esse podem acontecer sim, mas o que quer se discutir aqui é exatamente a responsabilidade e inclusive a responsabilização criminal, não só do oficial que estava lá naquele momento, mas de toda a estrutura da Polícia Militar, que ao saber que anualmente realiza esse tipo de exame nos seus trabalhadores, nos seus profissionais, não coloca as condições que são necessárias para prevenir um óbito como esse que aconteceu. Afinal, nós não estamos falando de qualquer corporação, nós não estamos falando de qualquer categoria, nós não estamos falando de qualquer órgão público, nós estamos falando do Corpo de Bombeiros. Nós estamos falando de uma corporação, que é uma corporação de excelência no sentido de salvar vidas humanas. É isso que o Corpo de Bombeiros faz, salva vidas. Agora, nós vimos aqui um episódio que demonstrou, que deixou clara a forma
desleixada, descuidadosa, criminosa até, né, com que a estrutura de direção do Corpo de Bombeiros trata a saúde dos seus próprios profissionais. Eu tive a oportunidade agora pela manhã de conversar com alguns trabalhadores, com alguns bombeiros que estão chocados, estão tristes, estão amargurados pelo que aconteceu com esse jovem militar. Mais uma vez quero dizer, um rapaz de 32 anos de idade, pai de 2 filhos, esposa grávida. O que acontece? Não foi feito nenhum, nem foi feito nele, nem é feito em ninguém, nenhum tipo de investigação cardíaca para ver se eles têm condição de realizar esse TAF. Né? Vai lá e faz da forma como tiver feita. E mais, já que os exercícios físicos, não só durante o TAF, mas no cotidiano da corporação é uma coisa normal, por que não tem um desfibrilador com condições de atender essas pessoas, né, ali dentro do posto médico da corporação? Poderão dizer alguns, não, mas é porque o hospital é do lado. Mas se o hospital é do lado, por que esse rapaz morreu? Por que ele não foi levado imediatamente para o hospital de emergência, já que esse foi o pedido que foi feito pela maioria dos bombeiros que estavam no momento, na hora que ele estava, né, infartado, na hora, ainda vivo, infartado e ainda vivo, no momento que ainda era possível salvar a vida dele. Então, gostaria aqui de fazer essa denúncia, né, e principalmente fazer um questionamento, além desses questionamentos, né, por que o desfibrilador não está funcionando, por que a ambulância do Corpo de Bombeiros, que acompanha o teste, não tem equipamentos suficientes para fazer o salvamento da vida dos seus próprios profissionais, mas gostaria de saber também por que mesmo morto, o corpo dele foi retirado sem nenhum tipo de perícia e levado numa ambulância, né, com a sirene ligada, como se vivo estivesse, simulando que estava sendo feito ali, né, um atendimento, enfim, que ele ainda não estivesse morto. Então, não adianta, isso aqui tem que ser explicado. Tem que ser explicado, por quê? Porque esses testes vão continuar, porque a atividade física é uma atividade cotidiana dos trabalhadores do Corpo de Bombeiros, e se nós queremos evitar outras tragédias como essa que aconteceu com o Leonardo, nós precisamos brigar para que existam os equipamentos que são fundamentais para a saúde desses trabalhadores. Quero aproveitar a ocasião para dizer, né, que como parlamentar aqui, fiz emenda nessa casa ao orçamento que foi aprovada para que nós pudéssemos equipar os 2 hospitais da corporação. Inclusive, tive aprovada 2 emendas no sentido da compra de 2 tomógrafos para as 2 corporações. O dinheiro foi aprovado e até hoje os hospitais da Polícia Militar e o Hospital dos Bombeiros não têm esses 2 tomógrafos que tiveram as emendas aprovadas e a verba liberada. Tenho certeza pelo que eu conheço do orçamento, né, do orçamento do Estado e mais do orçamento do Corpo de Bombeiros, que esse desfibrilador quebrado, que poderia ter salvo a vida desse rapaz, né, tem recursos suficientes para estar lá inteiro esperando para salvar vidas. Né? Aqui tem uma responsabilização de quem mantém, né, um equipamento dentro de uma corporação como essa, um equipamento quebrado da forma como está colocada. Então aqui, essa denúncia vai no sentido de que é necessário garantir condições de trabalho, que é necessário garantir as condições de saúde, né? É necessário garantir as condições para que as pessoas possam desenvolver as suas atividades e para evitar que as pessoas morram, né, da forma como esse rapaz morreu, em função de um desleixo tão grande do comando, né, do comando sim, do comando, porque o responsável da gestão lá dentro do quartel central, o responsável da gestão das ambulâncias, os responsáveis da gestão, né, do Corpo de Militares, do comando do Corpo de Bombeiros, da Secretaria, né, de Defesa Civil, do Governo do Estado, e eu acho que sim, o governador, né, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros deve uma explicação à família, deve uma explicação à corporação, e espero que o Ministério Público também cobre deles uma explicação do ocorrido. Né? Nós não podemos mais reverter o óbito, nós não podemos mais salvar a vida do Leonardo, mas nós podemos sim, se o Ministério Público vá para cima, né, fiscalize, cobre e indicie criminalmente o responsável por isso, nós podemos estar salvando outras vidas, porque inclusive
todas as vezes que os bombeiros precisam realizar qualquer tipo de exame, inclusive exames complementares para a realização dos seus testes de aptidão física, eles têm que pagar do próprio bolso, enquanto a legislação diz que é a estrutura do Estado que tem que fazer isso. Então, lamentável a morte desse militar, lamentável o ocorrido, é uma vida que poderia ter sido salva com a responsabilidade do Estado na gestão daquela corporação, mas também com a sensibilidade do oficial que estava no momento, que poderia ter encaminhado esse rapaz para o Souza Aguiar, ao invés de colocá-lo dentro de uma corporação, dentro do posto médico, que não tinha condição, né, de salvar a sua vida. Eu duvido que um oficial que faz a gestão não soubesse disso. Então, lamentável, o nosso repúdio aqui à corporação que trata dessa maneira os seus trabalhadores, a nossa solidariedade à família, a nossa solidariedade aqui aos companheiros do Corpo de Bombeiros, e o nosso pedido ao Ministério Público, que não coloque na gaveta, que não coloque para debaixo do tapete, mas que vá olhar objetivamente o que aconteceu. Por que 30 minutos depois o corpo do rapaz foi colocado numa ambulância, né, com sirene ligada, como se tivesse havido para ser feito um atendimento, quando ele já estava morto? Com a palavra o Ministério Público. Obrigado, senhor presidente.